Zimbábue, onde você pode caminhar ao lado de leões, nadar na beira de um penhasco de 300 pés e ouvir histórias de zumbis da vida real. Uma terra onde tradições antigas, natureza selvagem e história caótica colidem. Do trovão das cataratas de Vitória às notas bancárias sem valor com 14 zeros, junte-se ao explorar mundo enquanto exploramos um dos países mais bizarros e cativantes da África. Lóbola, poligamia e as contradições culturais do casamento. No Zimbábue, o casamento não é apenas uma união romântica. É uma instituição profundamente cultural, social e econômica enraizada em tradições antigas. Central para isso é a prática do lobola, frequentemente traduzida como preço da noiva. Envolve um pagamento, tradicionalmente em gado, da família do noivo para a família da noiva, como um gesto de respeito e um acordo entre clãs. O lobola não tem um valor fixo. Varia com base em fatores como o nível educacional da noiva, virgindade, habilidades domésticas, beleza e status social. Em alguns casos, mulheres educadas podem ser avaliadas no equivalente a 1 dúzia de vacas ou mais. Em ambientes urbanos modernos, o gado pode ser substituído ou complementado por dinheiro, veículos, eletrônicos ou até títulos de propriedade. Durante a crise de hiperinflação dos anos 2000, essa tradição atingiu níveis surreais. Um homem pagou o famoso 3.000 trilhões de dólares zimbabuanos como lobola. Um número impressionante em escala, mas que valia muito pouco em termos reais. Na época, as famílias pediam bilhões ou trilhões, sabendo muito bem que a moeda havia perdido quase todo o valor. Em alguns casos, o lobola foi pago na forma de sabão, farinha ou vales de combustível. Embora muitos zimbabuanos vejam o lobola como um costume nobre que honra a noiva e fortalece os laços familiares, os críticos argumentam que ele transforma as mulheres em mercadorias. Em casos extremos, reforça desequilíbrios de poder, pois alguns homens podem tratar as esposas como propriedades compradas. Isso é especialmente problemático quando combinado com a poligamia, que permanece legal sob a lei consuetudinária. Em certas comunidades rurais, especialmente entre as tribos Shona e Ndebele, homens com recursos suficientes podem se casar com várias esposas, às vezes até 10. É visto como um símbolo de riqueza e um sistema prático para expandir a força de trabalho em ambientes agrícolas. Embora a prática esteja diminuindo nas cidades, o lobola e a poligamia continuam a gerar debates nacionais, revelando as tensões entre tradição, valores modernos de gênero e realidades econômicas. Crenças ancestrais, feitiçaria e lendas de zumbis. No coração rural do Zimbábue, a infraestrutura moderna e o cristianismo coexistem com crenças ancestrais profundamente enraizadas que precedem a colonização por séculos. Entre os povos Shona e Ndebele, os maiores grupos étnicos do Zimbábue, o animismo permanece uma forte força espiritual. Essa visão de mundo vê a natureza como habitada por espíritos, rios, montanhas, árvores e até névoas são considerados portadores de consciência e poder. Um dos exemplos mais claros é a aura mística que envolve as cataratas de Vitória, cuja névoa sempre presente é vista por muitos locais não apenas como vapor d'água, mas como um sinal sagrado. Conhecidas na língua local como Mozi ou Atúnia, ou o fumo que troveja, as cataratas são acreditadas como habitadas por espíritos protetores antigos. Rituais são frequentemente realizados nas proximidades para homenageá-los e buscar bênçãos ou passagem segura. Mas o mundo espiritual do Zimbábue também abriga medo. Em algumas regiões, as comunidades continuam a acreditar que feiticeiros, também chamados de nangas, podem manipular a vida e a morte. Uma das crenças mais assustadoras é que eles podem ressuscitar os mortos, não para restaurá-los à vida como entes queridos,
mas como zumbis, seres silenciosos e sem mente, forçados à escravidão. Esses zumbis são considerados trabalhadores em fazendas secretas, executores de vingança espiritual ou guardiões de tesouros escondidos. Práticas de precaução são comuns. Corpos podem ser enterrados de bruços ou com pedras pesadas em seus túmulos para impedir que se levantem. Algumas famílias até realizam cerimônias secretas para bloquear a ressurreição. Histórias abundam de pessoas consideradas mortas que reapareceram anos depois, alegando terem sido sequestradas e controladas. A crença em zumbis pode parecer ficção para forasteiros, mas é tratada com seriedade mortal nas comunidades rurais. Acusações de feitiçaria podem resultar em desfechos violentos, incluindo exílio ou até linchamento. Em resposta, a polícia zimbabuana teve que intervir em vários casos para proteger os acusados. Essas crenças podem parecer estranhas, sob uma perspectiva ocidental, mas para muitos no Zimbábue, o mundo espiritual é real, complexo e profundamente entrelaçado com a vida cotidiana. Heróis nacionais, Cataratas de Vitória e a piscina mais perigosa do mundo. As paisagens do Zimbábue não são apenas majestosas, elas estão carregadas de significado, memória e risco. Em Harare, a capital, um dos marcos mais simbólicos do país é o National Hero Zachary, um cemitério monumental reservado exclusivamente para indivíduos reconhecidos como heróis nacionais. Estes são, frequentemente, líderes políticos e militares que desempenharam papéis-chave na luta de libertação contra o domínio colonial. O local é grandioso tanto em sua ambição arquitetônica quanto em seu peso emocional, reforçando a importância do sacrifício na formação da identidade zimbabuana moderna. Mas a atração mais icônica do país é, sem dúvida, as Cataratas de Vitória. Compartilhadas com a vizinha Zâmbia, essas cataratas são frequentemente descritas como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O poderoso rio Zambezi, após abrir seu caminho pelo sul da África, despenca sobre um penhasco de 100 metros de altura e quase 1,7 quilômetros de largura. O resultado é um espetáculo de som e spray que pode ser ouvido a 40 quilômetros de distância. Os povos indígenas nomearam as cataratas Mosi-Oa-Tunya, o fumo que troveja, um nome ainda amplamente usado hoje. Turistas de todo o mundo vêm testemunhar essa maravilha natural. Mas, para os que buscam emoções, a verdadeira atração está na borda. A Devil's Pool, amplamente considerada a piscina natural mais perigosa da Terra. Essa bacia, formada naturalmente, surge durante a estação seca, de agosto a janeiro, quando os níveis de água são baixos o suficiente para revelar uma área calma bem na beira do precipício. Com apenas centímetros entre a borda da piscina e uma queda de 100 metros, os nadadores frequentemente se deitam enquanto guias seguram seus tornozelos para tirar selfies surreais. Embora não haja registros de mortes de turistas em passeios oficialmente guiados, uma tragédia ocorreu em 2009, quando um guia zimbabuano se afogou tentando resgatar um visitante. O acesso a Devil's Pool é estritamente regulamentado, com passeios custando cerca de 50 a 100 reais. A aventura, embora arriscada, é considerada por muitos como um encontro único na vida com o poder bruto da natureza. Natureza selvagem, aventuras de safari e experiências extremas. O Zimbábue é um dos poucos lugares na Terra onde os viajantes podem caminhar a pé entre predadores selvagens, uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e humilde. Os parques naturais do país são famosos por sua biodiversidade, vastos terrenos intocados e abordagens únicas ao ecoturismo. Entre eles, o Parque Nacional Hwange é a joia da coroa. Localizado no noroeste, perto da fronteira com Botsuana, ele cobre mais de 14.600 km² e abriga mais de 40 mil elefantes, a maior população da África.
além de leões, leopardos, hienas, cães selvagens e búfalos. Diferentemente de muitos safaris tradicionais que limitam os visitantes a veículos, o Zimbábue oferece safaris a pé guiados, onde os turistas seguem guias especializados pela savana, aprendendo a rastrear animais, interpretar pegadas e observar a vida selvagem de maneira respeitosa e imersiva. Esses safaris são conduzidos sob protocolos de segurança rigorosos e são elogiados por sua profundidade educacional e impacto ecológico. O Parque Nacional Zambezi, próximo às Cataratas de Vitória, oferece uma emoção diferente. Ele combina encontros com a vida selvagem, baseada em rios com terrenos densos ideais para avistar crocodilos e hipopótamos, flutuar pelo Zambezi ao pôr do sol enquanto elefantes bebem na margem é uma experiência inesquecível. Alguns acampamentos até oferecem tendas móveis, permitindo que os hóspedes durmam sob as estrelas, cercados pelos chamados noturnos da selva. Mas a selvageria do Zimbábue não está apenas na natureza, está incorporada em suas tradições. Entre certas comunidades, Shona e Ndebele, a caça ao leão já foi um rito de passagem para meninos que entravam na idade adulta. Embora agora seja majoritariamente simbólica e ilegal, a lenda permanece viva no folclore. As tribos também realizam cerimônias de iniciação baseadas em gênero. Meninos são ensinados sobre resistência, liderança e caça, enquanto as meninas recebem orientação sobre fertilidade, feminilidade e seus futuros papéis na comunidade. Essa conexão com o selvagem, seja por meio de safaris modernos ou rituais antigos, define a identidade única do Zimbábue. É um lugar onde as fronteiras entre a natureza e a humanidade se confundem, e onde a emoção da selva está sempre ao alcance. A ascensão e queda de uma economia, de riquezas à ruína. A jornada econômica do Zimbábue é um dos colapsos mais dramáticos da história moderna. Um conto de advertência sobre falhas políticas, corrupção e a impressão desenfreada de dinheiro. No final dos anos 1990, o Zimbábue era relativamente próspero. Tinha terras agrícolas férteis, um forte setor de exportação, especialmente tabaco e minerais, e um sistema bancário funcional. No entanto, isso mudou drasticamente com uma série de decisões governamentais, especialmente sob o presidente Robert Mugabe. Em 2000, o governo lançou um programa controverso de reforma agrária, que confiscou fazendas de propriedade de brancos para redistribuí-las a zimbabuanos negros sem terra. Embora o objetivo fosse corrigir desigualdades da era colonial, a execução foi caótica. Muitos novos proprietários careciam de conhecimento ou ferramentas agrícolas, levando a uma queda acentuada na produção de alimentos e exportações. Para financiar programas estatais e salários de funcionários públicos, o governo começou a imprimir dinheiro a uma taxa alarmante. Mas imprimir dinheiro sem respaldo econômico leva apenas à hiperinflação, uma condição em que os preços sobem mais rápido que as rendas, e a moeda se torna praticamente sem valor. Em 2008, a inflação disparou fora de controle. Em seu pico, atingiu uma estimativa de 89,7 sextilhões por cento ao ano. Para lidar com isso, o Banco da Reserva imprimiu notas cada vez maiores: 10 milhões, 100 bilhões e, eventualmente, 100 trilhões de dólares. Um pão que custava os $2 em janeiro podia custar os 2 milhões em dezembro. As pessoas carregavam sacos de dinheiro apenas para comprar mantimentos. Alguns até usavam dinheiro como papel higiênico, pois era mais barato do que comprar tecido real. Poupanças evaporaram da noite para o dia. Pensões tornaram-se inúteis. Bancos colapsaram. Milhões fugiram do país, especialmente profissionais, desencadeando uma fuga massiva de cérebros. Em 2009, o dólar zimbabuano foi abandonado, substituído informalmente pelo dólar americano, rand sul-africano e mais tarde por uma nota de bônus emitida pelo governo.
Embora os últimos anos tenham visto uma leve recuperação econômica, os zimbabuanos ainda vivem com o trauma daquela era. Os preços permanecem instáveis e a confiança na moeda local está profundamente abalada. A queda do Zimbábue, de relativa riqueza, a colapso financeiro total, serve como um lembrete claro do que acontece quando a ambição política supera um planejamento econômico sólido. Geografia, população e legado histórico do Zimbábue. O Zimbábue é um país sem litoral, localizado no sul da África, compartilhando fronteiras com Zâmbia, Moçambique, África do Sul e Botsuana. Cobrindo uma área de aproximadamente 390 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do Paraguai, apresenta uma geografia surpreendentemente diversa, que inclui planaltos elevados, escarpas, savanas e vários rios poderosos, mais notavelmente o Zambeze e o Limpopo. Apesar de seu tamanho, a população do Zimbábue é relativamente modesta. Cerca de 16 milhões de pessoas, com uma densidade populacional média de 43 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é significativamente menor do que países vizinhos como Nigéria ou Ruanda, que têm densidade superior a 400 quilômetros. Essa distribuição permite um desenvolvimento mais equilibrado entre centros urbanos, como Harare e Bulawayo, e comunidades rurais, onde modos de vida tradicionais ainda prevalecem. Uma das características mais fascinantes do Zimbábue é seu patrimônio arqueológico. O próprio nome do país vem da frase Shona Dzimba, Dzamabwe Casas de Pedra, referindo-se às ruínas antigas do Grande Zimbábue. Essas ruínas, localizadas perto da cidade moderna de Masvingo, foram outrora a capital de um reino poderoso que floresceu entre os séculos X e XV. Em seu auge, o Grande Zimbábue abrigava quase 17 mil pessoas, tornando-se uma das maiores cidades da África na época. As enormes estruturas de pedra, construídas sem argamassa ou ferramentas de metal, ainda estão de pé hoje, incluindo o icônico Grande Cercado, cujas paredes de pedra alcançam até 11 metros de altura. Evidências arqueológicas sugerem que a cidade era um grande centro comercial, lidando com ouro, marfim e cobre com mercadores de lugares tão distantes quanto China e Pérsia. O Grande Zimbábue é um símbolo da sofisticação africana pré-colonial, desafiando noções ocidentais ultrapassadas de que tais civilizações eram primitivas. Hoje, as ruínas são um patrimônio mundial da Unesco, atraindo turistas e estudiosos e lembrando ao mundo o passado rico e complexo da África. Viagem no Zimbábue. Custos, destaques e dicas práticas. O Zimbábue destaca-se como um dos destinos de viagem mais acessíveis do mundo, oferecendo ricas experiências culturais, aventuras com a vida selvagem e paisagens de tirar o fôlego, sem esvaziar sua carteira. Os viajantes que chegam por via aérea podem desembarcar no Aeroporto Internacional Robert Gabriel Mugabe, em Harare, ou no menor, mais voltado para turistas, Aeroporto de Victoria Falls, especialmente popular para quem voa da África do Sul, Botsuana ou Zâmbia. Voos de Joanesburgo levam menos de 2 horas e são relativamente baratos. Os vistos de turista são fáceis de obter. Muitas nacionalidades podem consegui-lo na chegada ou solicitá-lo online. Um visto de entrada única, válido por 30 dias, custa cerca de uns 40 dólares, embora isso possa variar dependendo da sua nacionalidade. Dentro do país, o inglês serve como língua oficial, facilitando a comunicação em cidades, centros turísticos e parques nacionais. A acessibilidade do Zimbábue é mais notável nas despesas diárias. Um jantar completo para 2 em um restaurante local muitas vezes custa menos de uns 10 reais, enquanto um quarto duplo, limpo e seguro em uma pousada ou hotel de médio porte geralmente custa entre 30 e 40 dólares por noite.
Até experiências imersivas, como safaris a pé ou excursões de barco, podem ser reservadas por menos de os R$ 50 por pessoa. Para transporte, grandes cidades como Harare e Bulawayo têm micro-ônibus públicos, mas viajar para áreas rurais ou parques naturais é melhor feito com um 4x4 alugado ou um guia contratado. Apesar das turbulências passadas do Zimbábue, ele permanece um dos países mais seguros do sul da África para turistas, especialmente em áreas populares como Victoria Falls, Ruande e Kariba. Os locais são frequentemente calorosos e acolhedores, e o crime mesquinho é relativamente baixo com precauções básicas. Essa combinação de baixo custo, pessoas amigáveis e atrações de classe mundial faz do Zimbábue não apenas um lugar para visitar, mas um lugar para realmente vivenciar. O que mais te surpreendeu sobre o Zimbábue? Você teria coragem de nadar na Devil's Pool ou trocar vacas por amor? Deixe-nos saber nos comentários. E se você gostou desta jornada, não esqueça de dar um like. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.